Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Raquel finalmente descobrirá o paradeiro de Heleninha e, sem perder tempo, liga para Ivan. Com voz firme, porém repleta de preocupação, ela compartilha a notícia e reforça a necessidade de acolher a filha com carinho e compreensão. Ivan, visivelmente abalado, agradece pela informação e promete ir ao encontro de Heleninha o mais rápido possível. Enquanto isso, na agência de publicidade, Solange surpreende Renato ao declarar que está disposta a deixar o passado para trás e aceitar Maria de Fátima como cliente. Em um raro momento de maturidade, ela admite que superou suas desavenças com a influenciadora. Renato, aliviado, vê a chance de restabelecer a harmonia no ambiente de trabalho e valoriza a atitude da colega. Na mansão dos Reutemann, Odete demonstra mais uma vez seu caráter controlador. Ao saber que Heleninha está emocionalmente abalada, cogita interná-la contra a vontade da filha. Walter tenta argumentar, mas é interrompido ao ser flagrado olhando antigas fotos de Leonardo. O silêncio entre os dois escancara as feridas ainda abertas com a perda do filho morto. Marco Aurélio, sempre atento aos movimentos de sua sogra, observa de longe quando Mário Sérgio lança um galanteio ousado para Odete. Percebendo o interesse do rapaz, Marco registra mentalmente a cena, talvez vislumbrando um trunfo futuro para manipulação ou chantagem. Em outro ponto da trama, Maria de Fátima tenta se reerguer. Após o escândalo com César, ela se oferece para ajudar Leila na organização de um importante evento com a presença de um sheik. Com charme e oportunismo, busca reconquistar espaço entre os poderosos. Leila, desconfiada, aceita com cautela. Enquanto isso, Ivan confidencia a Luciano que sente falta dos tempos com Raquel. Apesar do término, admite que havia mais leveza naquela época. Luciano escuta com atenção, percebendo que os sentimentos entre eles ainda não se apagaram. Na agência, Sardinha chama Solange para uma conversa reservada. Avisa que ela precisa parar de provocar Maria de Fátima, já que isso só contribui para um clima tóxico. Contrariada, Solange promete refletir. Em uma cena carregada de emoção, Raquel e Ivan se reencontram. Movidos por um misto de saudade e arrependimento, os dois acabam se beijando. O gesto revela que, apesar dos conflitos, o amor entre eles ainda resiste. No entanto, Odete segue em sua obsessão por controle. Ao chegar ao sítio onde Heleninha deveria estar, encontra tudo vazio. Surpresa, caminha pela casa silenciosa, sentindo que algo fugiu do seu domínio. A ausência da filha é um golpe que ela não esperava. Enquanto isso, Maria de Fátima vê sua vida desmoronar. Após ser desmascarada por Afonso, ela é expulsa de casa, grávida e sem nenhum recurso financeiro. Rejeitada pela mãe, tenta reatar algum vínculo com Raquel, mas recebe uma negativa dura e definitiva. Você fez suas escolhas, Maria de Fátima. Agora enfrente as consequências, diz Raquel, firme, mas com o coração apertado. Sem saída, Fátima decide recorrer a César, o pai da criança que espera. Ela o procura no luxuoso Copacabana Palace, mas ao tentar entrar é barrada por um segurança. Infelizmente, a senhora está proibida de entrar. São ordens superiores. Conduzida para fora do hotel, ela decide esperar do lado de fora. Horas depois, vê César saindo e não perde tempo. Começa a gravar um vídeo ao vivo. Olá, Fatimores. Esse aqui é o César Ribeiro, meu ex. A gente teve uma relação mega tóxica e agora eu tô grávida dele. E o bonitão quer me largar no olho da rua. Pode isso? César, furioso com a exposição, exige: apaga isso agora! Vamos conversar civilizadamente. Eles seguem para um bistrô. Lá, Fátima despeja sua revolta. Você virou as costas para mim e para o seu filho. Não vem com esse papinho. Esse filho nunca esteve nos planos, rebate ele. Mas a gente tinha um acordo. Aquele acordo acabou. E nunca envolveu filho. Nem a Odete estava nele. E olha você agora, retruca Fátima com sarcasmo. Pode contar para ela. Eu mesmo vou contar. Fátima, fora de si, se levanta e grita. Você brincou com a minha vida. Eu te apoiei quando ninguém sabia quem você era. Você quer mesmo se comparar com a Odete? Tá sonhando alto, ironiza César. Quer saber? Me paga o que deve, ou te dou o troco na justiça. Você sabe muito bem que pensão é a única coisa que dá cadeia nesse país. Com desdém, César responde. Vai, Fátima, vai lá se humilhar na justiça. Se for por falta de adeus, tchau. Fátima se levanta, ferida no orgulho e no coração. Desgraçado, dispara, antes de sair do bistrô. Do lado de fora, segura o celular contra o peito, contendo as lágrimas. O jogo virou,
e ela sabe que terá que lutar com as armas que lhe restam. Porque para Maria de Fátima, desistir nunca foi uma opção. Do lado de fora do bistrô, Maria de Fátima caminha sozinha pela calçada, com passos apressados e olhos marejados. O celular ainda em mãos, como se fosse sua única arma restante. Ela para por um instante em frente a uma vitrine de loja. Olha o reflexo no vidro e mal se reconhece. Os cabelos desalinhados, a maquiagem borrada, a expressão abatida. A mulher que um dia desfilava pelas festas mais elegantes da cidade, agora estava à beira de um colapso. Ela respira fundo, engole o choro e, determinada, abre novamente o celular. Começa a gravar outro vídeo para seus seguidores. Fati Morris, hoje foi difícil, mas vocês me conhecem, né? Eu não vou cair sem lutar. Tem gente querendo me deixar na lama, mas a verdade vai aparecer. Sempre aparece. A câmera corta antes que as lágrimas voltem a cair. Desliga o celular, guarda na bolsa e continua andando. Seu destino agora é claro. O escritório de um advogado. Se César não vai ceder por bem, ela o enfrentará com tudo o que tiver. Não importa o preço. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Ivan bate à porta de uma pequena casa, onde Heleninha está hospedada. O reencontro entre pai e filha é silencioso a princípio. Eles se encaram por alguns segundos, até que Heleninha, visivelmente fragilizada, rompe o silêncio. A mamãe contou pra você onde eu tava, né? Ivan assente. Ela tá preocupada com você. E eu também, filha. Preocupados ou envergonhados? Heleninha. A gente só quer que você fique bem. Ela se comove. Os olhos se enchem de lágrimas e finalmente ela se permite cair nos braços do pai. Eu tentei, pai. Juro que tentei mudar, ser alguém diferente, mas parece que eu carrego uma culpa que nunca me abandona. Ivan acaricia os cabelos da filha com ternura. Você não tá sozinha, meu amor. A gente vai passar por isso juntos. De volta à mansão Reutemann, Odete chega transtornada do sítio. Encontrar a casa vazia, sem qualquer sinal de Heleninha, a deixou desestabilizada. Walter a observa em silêncio, até que ela explode. Ela fugiu! Sumiu sem deixar rastro. Isso é culpa sua, Walter. Você sempre foi fraco demais para lidar com ela. Não fale assim, Odete. Você não tem ideia do quanto essa menina está sofrendo. Ela é fraca, nunca suportou pressão. E agora está aí, se escondendo como uma covarde. Ela não está se escondendo. Está tentando sobreviver. Diferente de nós dois, que só sabemos nos enterrar no passado. Odete se cala. O nome de Leonardo volta à sua mente. As fotos vistas por Walter ressurgem como fantasmas. Ela sabe que há mais ali do que está disposta a admitir. Enquanto isso, no apartamento de Raquel, a empresária tenta se concentrar no trabalho, mas seu coração está inquieto. A lembrança do beijo com Ivan a assombra. Ela toca os lábios como se revivesse o momento. O telefone toca. É Ivan. Oi. Raquel, eu encontrei a Heleninha. Ela tá bem. Assustada, mas segura. Graças a Deus. Ela precisa de ajuda. Eu pensei, talvez nós dois juntos possamos mostrar que ela ainda tem uma família. Raquel hesita por um instante. Claro, Ivan. Por ela? Sempre por ela. No núcleo da agência, Maria de Fátima surge no fim da tarde, para surpresa de todos. Com postura altiva, entra na sala de Renato com um documento em mãos. Solange, ao vê-la, levanta os olhos com desprezo. Até aqui você aparece agora? Solange, não tô com paciência para você. Vim resolver meu contrato e seguir com meu trabalho. E, se você tiver algum problema com isso, vai ter que engolir em silêncio. Renato intervém, tentando acalmar os ânimos. Calma, meninas. Estamos aqui para trabalhar. Se vocês puderem manter o profissionalismo, todos saem ganhando. Sardinha observa à distância, intrigado. Ele percebe que Fátima está diferente, mais fria, mais decidida. Após a reunião, Leila encontra Maria de Fátima no corredor e a aborda. Você foi corajosa de aparecer aqui depois de tudo o que saiu na imprensa. Leila, você sabe como esse meio é. Hoje é escândalo, amanhã ninguém lembra mais. Mas você tá grávida. E com uma briga judicial nas mãos. Gravidez não é fraqueza, Leila. É munição. E eu vou usar cada cartucho. Do lado de fora do prédio, um carro preto espera por Maria de Fátima. Ela entra, encontra-se com o advogado que contratou. Conseguiu levantar os dados? Sim. César tem contratos milionários, campanhas internacionais e uma sociedade recém-formalizada com Odete Reutemann.
Se quisermos, podemos até pedir danos morais. Excelente! Ele não vai escapar. No dia seguinte, a bomba explode. Uma notícia publicada em portais e jornais sensacionalistas anuncia: grávida de ex-modelo influenciadora entra na justiça por pensão. Caso pode manchar imagem de ícone da moda internacional. O dia amanhecia com uma inquietação no ar. Em meio a tantas mudanças e conflitos mal resolvidos, os laços entre os personagens começavam a se embaralhar ainda mais. Em um gesto inesperado, Bartolomeu, sempre tão reservado, resolveu estender a mão para Ivan. O rapaz, que vinha enfrentando dificuldades desde que saíra da casa de Heleninha, foi acolhido pelo empresário. Sem julgamentos, Bartolomeu o recebeu com um olhar firme e empático. Fica aqui enquanto precisar, Ivan. Sei que a vida não tem sido fácil para você, disse Bartolomeu, ao entregar-lhe uma xícara de café quente. Ivan, surpreso com a hospitalidade, assentiu em silêncio, claramente emocionado. Era um gesto simples, mas que significava muito diante da solidão que enfrentava. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Poliana observava com preocupação os olhares que Aldeide, sua irmã impulsiva e sempre provocadora, lançava para André. O jovem, ainda se recuperando de um relacionamento anterior, parecia desconcertado com o assédio discreto, porém insistente, de Aldeide. Você podia parar de se insinuar pro André, disse Poliana, num tom mais sério do que de costume. Ele não tá preparado para isso e você sabe. Aldeide riu com desdém, desconsiderando a advertência da irmã. Ai, Poliana, você leva tudo a sério demais. Ele é bonito, livre, eu também. Qual o problema? Poliana respirou fundo, sem querer transformar a conversa em briga. Sabia que Aldeide não entendia limites, e aquilo poderia acabar machucando alguém, principalmente o próprio André. Enquanto essas pequenas tempestades se armavam, Heleninha vivia uma confusão interna ainda maior. Desde que discutira com Ivan, sentia-se perdida. O vazio tomava conta de seus pensamentos, e a sensação de abandono a corroía por dentro. Inquieta, decidiu tomar uma atitude impulsiva. Ir atrás de Ivan, tentando encontrá-lo pelas ruas do bairro onde sabia que ele poderia estar. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora, e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo que irá acontecer em Vale Tudo. Mas a cidade é grande e cheia de surpresas. Heleninha vagou por horas sem rumo, enfrentando a noite fria e silenciosa. Bartolomeu, que a viu antes de desaparecer, tentou convencê-la a voltar para casa, mas ela recusou. Preciso resolver isso, preciso vê-lo, disse Heleninha teimosa. Mais tarde, Bartolomeu a deixou na porta de casa, após insistir em levá-la de volta. Porém, ao invés de entrar, Heleninha permaneceu ali por um tempo, pensativa, e depois partiu novamente. Era como se estivesse sendo empurrada por uma força invisível, buscando algo que nem ela mesma compreendia. Do outro lado da cidade, Marco Aurélio estava envolvido em mais uma de suas estratégias ambiciosas. Com o objetivo de fechar negócios com um influente sheik, decidiu organizar um evento de luxo, com direito a todos os excessos. Para isso, recorreu a Leila, sua fiel assistente. Quero algo grandioso, Leila. Preciso impressionar o sheik. Mostre a ele que a TCA é poderosa, que sabe jogar no campo dos grandes. Leila, sempre solícita, anotava as exigências com precisão. Sabia que agradar Marco Aurélio significava manter sua posição privilegiada, e um deslize poderia custar caro. Enquanto isso, Celina estava à beira de um colapso. A ausência de Heleninha a consumia. A mãe, que tanto lutou para resgatar a filha do vício e da autodestruição, agora se via impotente diante do desaparecimento repentino da jovem. Isso é culpa do Ivan, gritou Celina aos prantos. Desde que aquele rapaz entrou na vida da minha filha, tudo saiu do controle. Mas no fundo, ela sabia que as coisas eram mais complexas. Heleninha carregava dores antigas, que não se resolviam apenas com vigilância ou proteção materna. Na manhã seguinte, Heleninha amanheceu em uma praça em Vila Isabel, deitada em um banco, com os cabelos bagunçados e o rosto marcado pela tristeza. Acordou com os primeiros raios de sol tocando seu rosto e com o som distante de um vendedor de pães passando na calçada. Foi então que Consuelo, uma senhora simpática e cuidadosa que costumava passar ali todas as manhãs com seus pães caseiros, a viu encolhida. Minha filha, o que faz aqui assim? Perguntou preocupada. Vem comigo, você precisa de um banho quente e uma refeição decente.
Sem forças para resistir, Heleninha apenas assentiu. Era como se uma parte dela estivesse cansada de lutar. Consuelo a levou para sua casa, um lar simples e acolhedor, onde o cheiro de café fresco e bolo de fubá preenchia o ar. Enquanto Heleninha se acomodava, tentando entender como havia chegado àquele ponto, Raquel apareceu de surpresa. Ela tinha o costume de visitar Consuelo, que era sua amiga de longa data e uma espécie de conselheira em momentos difíceis. Consuelo, começou a dizer, entrando sem bater, como de costume. Mas antes que pudesse completar a frase, seus olhos pousaram em Heleninha, sentada à mesa, vestindo roupa simples e com expressão abatida. Heleninha, disse surpresa. Heleninha levantou os olhos, visivelmente constrangida, mas ao mesmo tempo aliviada por ver um rosto conhecido. Raquel. Um silêncio denso tomou conta do ambiente. Raquel se aproximou com cuidado, sentando-se ao lado da jovem. O que aconteceu com você? Eu não sei, só queria fugir de tudo. Me perdi no caminho, respondeu Heleninha com a voz embargada. Consuelo colocou 2 xícaras de café na mesa e se retirou discretamente, deixando que as duas conversassem em paz. Todos estão preocupados. Sua mãe, Ivan, disse Raquel com doçura. Minha mãe me culpa por tudo. E Ivan, talvez ele tenha razão em querer se afastar. Eu só estrago tudo. Raquel pegou nas mãos dela com firmeza. Não diga isso. Todos erramos. O importante é saber quando é hora de recomeçar. E você pode, Heleninha. Pode sim. Lágrimas escorreram pelo rosto da jovem que finalmente permitiu-se desabar. Do lado de fora, o sol ganhava força. E mesmo em meio às incertezas e aos conflitos, nascia ali uma possibilidade de recomeço. Uma esperança tímida, mas real, de que tudo ainda pudesse mudar. Afinal, a vida, por mais dura que seja, sempre oferece uma nova chance àqueles que têm coragem de seguir em frente. Maria de Fátima vai virar o jogo mais uma vez. A filha de Raquel descobrirá um dos maiores segredos de Odete Reutemann e passará a usá-lo como trunfo para se reerguer. E como sempre fazendo isso de forma oportunista e calculista. A revelação de que Leonardo, o filho da poderosa empresária que todos acreditavam estar morto, na verdade está vivo, virá como um verdadeiro terremoto na trama, mudando os rumos de vários personagens e expondo as fragilidades de Odete como nunca antes. Tudo começa quando Fátima descobre que Odete e César estão juntos. A essa altura da novela, ela já estará separada de Afonso, após inúmeras brigas e desconfianças provocadas por suas traições e armações. Sozinha, com a imagem pública abalada e sem acesso ao dinheiro de Afonso, Fátima enxerga na aproximação entre a ex-sogra e o amante uma oportunidade de lucro e também de vingança. Sem a menor vergonha, ela procura Odete diretamente em seu apartamento. A ricaça, fria como sempre, a recebe com desdém. Então, o que você quer agora, Maria de Fátima? Pergunta Odete, cruzando os braços com um leve sorriso sarcástico nos lábios. Vim fazer uma proposta, responde Fátima, com a arrogância disfarçada de doçura. Eu sei que a senhora está envolvida com o César, e veja bem, eu não tenho nada contra, mas acho que vocês dois merecem paz. Intimidade. Privacidade. Coisas que só o silêncio pode oferecer, em troca de uma quantia razoável. Odete dá uma gargalhada irônica. Você está me chantageando? Pergunta com os olhos faiscando. Não chamo de chantagem. Eu chamo de acordo entre mulheres civilizadas, responde Fátima, mantendo a calma, embora esteja claramente sendo testada. Você é patética, Maria de Fátima. Não vale nem a poeira que pisa. Acha mesmo que vou te dar um centavo sequer? Saia da minha casa antes que eu mande te jogarem pela janela. Fátima se retira humilhada, mas seu olhar já anuncia que a guerra está apenas começando. Se antes queria apenas dinheiro, agora quer algo maior. O controle sobre Odete Reutemann. Determinada a encontrar algo que possa virar o jogo, Fátima decide procurar Mário Sérgio, um velho conhecido que se orgulha de saber tudo sobre todos. Ela propõe uma parceria. Em troca de informações exclusivas sobre a vida da empresária, ele receberá uma porcentagem de qualquer vantagem que ela venha a obter. Ambicioso e também ressentido com Odete, Mário aceita. Eu conheço os passos dela, sei onde ela vai, com quem fala, e sei de umas idas e vindas estranhas que ela tem feito ultimamente. Revela ele. Fátima fica atenta quando Mário a chama no meio da tarde.
Ela acabou de sair da empresa. Estava nervosa, visivelmente transtornada, e entrou num carro sem motorista sozinha. Mandou ir direto para a Zona Oeste. Coisa suspeita. Fátima pega um táxi e segue discretamente o carro de Odete até uma área mais afastada, pouco movimentada. Ela observa à distância a empresária parar diante de um casebre simples, cercado por mato, e entrar com um embrulho nas mãos. Depois de cerca de meia hora, Odete sai, olha em volta com ar desconfiado e entra novamente no carro. Fátima espera alguns minutos, então desce do táxi e se aproxima. Ela bate a porta com uma expressão amigável e fingida aflição. Oi! Desculpa bater assim, mas é que eu vim ver umas terras aqui na região, tô passando mal, acho que foi o calor. Será que eu posso usar o banheiro? Pergunta, com uma voz trêmula, convincente. Quem abre a porta é Ana Clara, a enfermeira dedicada e simpática que cuida da casa e de um paciente muito especial. Sem imaginar a mentira de Fátima, ela a deixa entrar com gentileza. Claro, moça! Fique à vontade. O banheiro é ali, no fim do corredor. Fátima agradece, mas caminha devagar, vasculhando com os olhos cada cômodo visível. E é então que ela o vê. Sentado em uma cadeira de rodas, de frente para a janela, está Leonardo. O impacto é imediato. Mesmo debilitado, ele tem traços inconfundíveis. Maria de Fátima estanca no lugar, ofegante, com o coração acelerado. Ela reconhece Leonardo pela foto emoldurada na mansão de Celina, que vira há meses durante uma visita formal. Aquela imagem nunca saiu da sua mente. E agora ele está ali, vivo, respirando, mantido escondido como um segredo de Estado. Ela tenta disfarçar o choque e entra no banheiro rapidamente. Tranca a porta, respira fundo, lava o rosto e sussurra para si mesma. Meu Deus, é ele. O filho da bruxa está vivo. Ao sair, agradece Ana Clara com um sorriso forçado e se despede rapidamente. Assim que entra no táxi novamente, não se contém. Motorista, pode me levar direto para o centro. Mas antes, me dá seu celular aí. Preciso fazer uma ligação urgente. Do outro lado da linha, Mário Sérgio atende. Descobriu que ela escondia. E é grande, é enorme. Com isso, a Odete vai me pagar até para respirar o mesmo ar que ela. Fátima agora detém o maior trunfo da novela. A informação de que Leonardo, o filho que todos acreditavam ter morrido num acidente anos atrás, está vivo e sendo mantido longe de todos pela própria mãe, representa uma bomba capaz de destruir o império de Odete. Nos dias seguintes, Fátima passa a visitar o casebre de tempos em tempos, fingindo amizade com Ana Clara e se aproximando cada vez mais do rapaz, que vive em silêncio e sem memória. Com o tempo, percebe que Leonardo tem lapsos de lucidez, mas ainda não sabe quem é. Ela passa a alimentar um novo plano, usá-lo para chantagear Odete e obrigá-la a aceitar suas condições. Ou, caso a empresária resista, revelar tudo à imprensa, à família e até às autoridades. Afinal, manter alguém vivo como morto não é só cruel, é criminoso. Enquanto isso, Odete começa a desconfiar de que está sendo seguida. Seus acessos de fúria aumentam, assim como o medo de que o passado venha à tona. Mas o que ela não sabe é que o inimigo está mais perto do que imagina, e que Maria de Fátima, agora armada com seu segredo mais sombrio, está prestes a transformar sua vida num inferno. A guerra está declarada, e desta vez, quem tem a vantagem é a golpista mais ousada do horário nobre. Nos dias seguintes à descoberta, Maria de Fátima se movimenta como uma peça-chave num jogo de xadrez prestes a dar xeque-mate. Ciente do poder que tem nas mãos, ela passa a agir com mais cautela, mas também com uma confiança crescente. A cada passo, ela prepara o terreno para derrubar Odete Reutemann de vez. Depois de mais uma visita ao casebre, onde fingiu ter interesse em doar medicamentos e ajudar Ana Clara com suprimentos, Fátima volta ao apartamento onde está morando temporariamente com uma amiga influenciadora. Assim que chega, liga para Mário Sérgio. A gente precisa se encontrar. Tem um plano, diz ela, com a voz firme. Na cafeteria onde combinam o encontro, Fátima detalha sua ideia. Não basta chantagear Odete. Ela quer humilhar a empresária, tirá-la do pedestal diante da sociedade carioca. E, se necessário, vai colocar Leonardo diante da imprensa como prova viva do segredo que ela esconde há anos. A Odete vai pagar com a própria reputação. Ou ela me dá tudo o que eu quero, ou eu destruo ela, diz Fátima, com um brilho vingativo nos olhos. Mário Sérgio hesita.
Aquilo era maior do que ele imaginava. Envolver a imprensa? Expor um homem vulnerável que nem ao menos sabe direito quem é? Você tem certeza disso? Pergunta ele desconfiado. E se o Leonardo não aguentar? Eu não sou boazinha, Mário Sérgio. Nunca fui. E não vou começar agora. Corta ela, impiedosa. Eu me vinguei da Raquel, do Afonso, da Celina. Tá na hora da Odete aprender que ninguém me passa a perna sem pagar. Enquanto isso, Odete Reutemann, cada vez mais inquieta, sente que algo está fora do lugar. Pede ao motorista que troque os caminhos, muda a segurança do prédio e coloca César para investigar discretamente. Ela sente que está sendo observada, mas não imagina que o inimigo está dentro do próprio círculo. Na manhã seguinte, Fátima aparece no prédio de Odete, exigindo uma reunião. É recebida com frieza pela secretária, mas insiste até ser atendida. Se você veio com mais ameaças baratas, está perdendo seu tempo, diz Odete impaciente. Eu só vim mostrar isso, responde Fátima, tirando do celular uma foto de Leonardo, tirada discretamente no casebre. O rosto de Odete empalidece. Pela primeira vez, seus olhos perdem o controle. Ela senta, tensa. O que você quer? Pergunta com a voz baixa, como se as paredes pudessem ouvir. Fátima sorri. Ainda estou pensando. Mas posso garantir uma coisa. Vai sair caro. Muito caro. Naquele momento, Odete percebe. Maria de Fátima agora é uma ameaça real. E o jogo finalmente virou. A noite mal havia começado quando Heleninha decidiu fazer uma visita inesperada à casa de Bartolomeu. O clima, que até então era leve, logo se transformou em um mar de constrangimento. Ao atravessar a porta com passos trôpegos e olhos marejados, Heleninha mal percebeu os olhares atravessados que a cercavam. Seu comportamento desequilibrado chamou atenção, e o anfitrião ficou visivelmente desconfortável com a presença dela, especialmente na frente de outros convidados. Tentando manter a compostura, Bartolomeu forçou um sorriso, mas não conseguiu disfarçar o incômodo. Heleninha, que vinha enfrentando uma recaída silenciosa, não percebeu o mal-estar que causava. Seus comentários atravessados, risadas fora de hora e o tom elevado de voz fizeram com que todos no ambiente se entreolhassem, torcendo para que alguém tomasse alguma atitude. A presença dela ali era, no mínimo, inapropriada, e isso só intensificava as tensões que já vinham se acumulando entre as famílias. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Aldeide observava com atenção a aproximação crescente entre Poliana e Raquel. Apesar de tentar disfarçar, ela sentia um ciúme inquietante. Poliana admirava Raquel e começava a segui-la em diversos assuntos profissionais e pessoais. Essa relação de confiança e admiração provocava em Aldeide um sentimento de exclusão. Por mais que ela tentasse se convencer de que era apenas coisa da sua cabeça, não conseguia evitar a pontada amarga no peito toda vez que via as duas conversando animadamente. Em paralelo, Celina confidenciava a Afonso uma preocupação que já não conseguia mais guardar para si. Sentados na varanda da casa dele, ela respirou fundo antes de revelar seu receio. Estava começando a achar que Ivan poderia estar pensando em se separar de Heleninha. A frustração estampada no rosto de Ivan nos últimos dias, aliada ao distanciamento emocional, só aumentava sua suspeita. Afonso, visivelmente surpreso, tentou amenizar o impacto da fala, mas sabia que havia ali uma verdade difícil de ignorar. Heleninha, mesmo lutando contra seus demônios, parecia cada vez mais afastada da realidade, e isso colocava em xeque a estabilidade de seu casamento. Enquanto isso, Fátima dava mais um passo em sua escalada rumo ao estrelato. Ambiciosa como sempre, ela decidiu que precisava de um mentor para profissionalizar sua imagem e transformar seus seguidores em números reais. Foi então que, sem hesitar, resolveu procurar Renato. Ela sabia que ele tinha experiência no meio digital e que, com a orientação certa, poderia ajudá-la a se firmar como uma influencer de verdade. Usando sua lábia afiada, Fátima marcou um encontro com ele para apresentar suas ideias, disfarçadas por uma falsa humildade. Seu objetivo era claro: conquistar notoriedade, visibilidade e, claro, poder. Em meio a esse turbilhão de sentimentos e estratégias, Aldeide resolveu fazer uma visita à TCA. Seu objetivo era conversar com Consuelo, mas o que não esperava era dar de cara com Marco Aurélio. O reencontro dos dois foi eletrizante. Em poucos minutos estavam trocando farpas e provocações que não deixavam margem para dúvidas. Ainda havia entre eles uma tensão não resolvida.
Marco Aurélio, irônico e sarcástico, tentou provocá-la com comentários sobre sua vida pessoal e suas escolhas. Aldeide, por sua vez, não deixou barato e respondeu à altura, com aquele tom cortante que lhe era característico. Quem testemunhou a cena percebeu que, por trás das palavras duras, havia uma história mal resolvida entre os dois. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Mais tarde, ao sair da TCA, Aldeide cruzou com André. A conversa, que começou de forma casual, logo evoluiu para algo mais. Os olhares demorados, os sorrisos envergonhados e a cumplicidade crescente deixaram claro que havia uma faísca entre eles. André, que sempre admirou a força e a independência de Aldeide, se deixou levar pelo momento. Ela, apesar de desconfiada por natureza, também sentiu algo diferente e inesperado. Era o início de uma aproximação que poderia mudar os rumos da vida dos dois. Enquanto isso, Ivan enfrentava mais uma decepção. Ao chegar em casa, descobriu que Heleninha havia vasculhado seu celular e seus e-mails pessoais. A invasão de privacidade foi a gota d'água. Exausto emocionalmente, ele anunciou que não dormiria ali naquela noite. Pegou suas coisas e, sem muitas explicações, saiu. Celina, ao saber do ocorrido, tentou intervir. Com jeito diplomático, ligou para o filho e pediu que reconsiderasse. Ela sabia que Heleninha estava em crise e que um afastamento definitivo poderia levá-la ao fundo do poço. Convencido pelo apelo da mãe, Ivan voltou para casa algumas horas depois. Mas o que encontrou o deixou ainda mais decepcionado. Heleninha estava caída no sofá, com uma garrafa de bebida pela metade sobre a mesa. Embriagada, ela murmurava palavras desconexas e chorava baixinho. A cena partiu o coração de Ivan, mas também o fez sentir-se impotente. Ele sabia que amava aquela mulher, mas já não tinha certeza se conseguiria salvá-la de si mesma. A dependência, o desequilíbrio emocional e as constantes recaídas estavam destruindo pouco a pouco o que ainda restava do relacionamento. Ivan cobriu Heleninha com uma manta, apagou as luzes e subiu em silêncio para o quarto de hóspedes. Aquela noite seria longa. Enquanto isso, no andar de baixo, Heleninha, mesmo sem saber, afundava mais um pouco em seu próprio abismo. Os conflitos, ressentimentos e desejos não ditos estavam prestes a explodir. Cada personagem, à sua maneira, seguia tentando manter uma aparência de normalidade enquanto escondia seus verdadeiros sentimentos. Mas, como uma panela de pressão prestes a explodir, o destino de todos caminhava para um ponto de ruptura. E quando isso acontecesse, nada mais seria como antes. Maria de Fátima estava irada. Seu coração, que já batia acelerado de desconfiança, agora fervia de raiva. Desde que notara o afastamento repentino de César, algo dentro dela dizia que havia outra mulher na jogada. E não era qualquer mulher. As pistas levavam a Odete Reutemann, a poderosa empresária que ela fingia admirar, mas que na verdade sempre temeu. O que Fátima ainda não sabia era que estava prestes a descobrir a traição da forma mais cruel possível. Determinada, vestida com a fúria que só uma mulher traída conhece, Fátima foi até o hotel de luxo onde, segundo informações que conseguiu com uma camareira bem paga, César havia sido visto diversas vezes entrando como Odete. O local, cercado por luxo e discrição, não era frequentado por qualquer um. Era o cenário perfeito para encontros ilícitos e traições escondidas sob lençóis caros. Subiu até o andar indicado, ignorando os olhares dos funcionários e segurando o elevador com um misto de ansiedade e ódio. Ao chegar à suíte, bateu na porta com força. Seu peito subia e descia com violência. Poucos segundos depois, a porta se abriu, e o mundo de Maria de Fátima desabou de vez. Diante dela apareceu Odete Reutemann, impecável, altiva, vestindo um robe de seda. Mas o que realmente fez Fátima perder o fôlego foi ver César ao fundo, praticamente sem roupa, com o cabelo desgrenhado e o olhar despreocupado. O cenário era claro como o dia. Os dois estavam juntos, na cama, num hotel. Eu não tô acreditando no que tô vendo. César, o que é isso? O que é que tá acontecendo aqui? Você tá tendo um caso com a Odete? Disparou Fátima, a voz embargada entre o choque e a indignação. Odete, sem se abalar, cruzou os braços e esboçou um sorriso debochado. Um caso? Não, meu bem. Vamos falar direito. Isso aqui tem nome e sobrenome. Respeite. Aliás, de onde vocês dois se conhecem mesmo?
Porque essa parte eu perdi, disse ela com ironia. César caminhou até elas com o corpo ainda exposto, visivelmente relaxado. Tentava conter a situação, mas o cinismo dominava seu tom. Fátima, eu não planejei isso assim, tá? Não aconteceu do nada, mas também não foi como você tá pensando. A verdade é que ainda tô tentando entender como isso tudo começou com a Odete. Mas pra mim, a coisa tá ficando séria. Fátima arregalou os olhos, quase rindo de desespero. O rosto queimava. Você só pode estar brincando comigo, César. Você vai mesmo emplacar que tá apaixonado pela Odete? Justo você que dizia que ela era o diabo em pessoa. Odete deu uma risadinha sarcástica e se aproximou com lentidão calculada. Ah, então é você a tal Maria de Fátima? A garota que enganou o Afonso, se meteu na paladar e achava que podia subir na vida às custas dos outros? Muito prazer. Agora deixa eu te contar uma coisa. O César não me falou nada sobre você. Zero. Nem mencionou. E olha que a gente já tá nessa há um tempinho. Fátima sentiu o sangue ferver. Ele não falou de mim? Pois devia, porque a nossa história começou lá atrás. Eu dei tudo de mim para esse homem. Tudo. Você sempre soube como eu era, Fátima, interrompeu César com desdém. Nunca fui fã de novinhas histéricas. A gente era um ponto fora da curva. Mas a verdade é que eu já estava de saco cheio da nossa história. Era só gritaria, cobrança, insegurança. Ela mal conseguia respirar. A traição já era cruel o bastante. Mas ser diminuída diante da rival com aquela frieza era insuportável. Eu me humilhei por você, César. Fui contra todo mundo. Fiz planos, me entreguei de corpo e alma. E você me larga por ela? Ela não. A Odete. A mulher que tá me oferecendo o que você nunca conseguiu. Estabilidade, clareza. E convenhamos uma vida que você só sonha ter. Nesse momento, Fátima perdeu o controle. Avançou sobre César, tentando empurrá-lo, batendo com os punhos no peito dele, descontrolada. Seu canalha, seu miserável, eu te odeio. Mas antes que pudesse fazer qualquer estrago real, 2 seguranças do hotel, previamente chamados por Odete, surgiram e a contiveram com firmeza. Epa, epa! Olha essa unha grande aqui no meu rosto! Exclamou César, zombando da situação, enquanto se afastava com um sorriso sarcástico. Ainda imobilizada pelos seguranças, Fátima escutou o golpe final que desmontaria qualquer resquício de orgulho. Fátima, minha querida, você já perdeu o Afonso. Vamos ver agora de quem é esse bebê que você anda dizendo que é dele, porque honestamente nem isso é certo. E o César, como você pode ver, agora está comigo. Aceita que dói menos, decretou Odete, com um brilho cruel nos olhos. Fátima tentou se soltar, gritando palavras de raiva, mas os seguranças já a conduziam para fora da suíte. A porta se fechou com um estrondo atrás dela, deixando-a sozinha no corredor luxuoso e silencioso, cercada por paredes douradas que pareciam rir da sua desgraça. Desceu as escadas do hotel chorando, ferida no ego e no coração. Cada passo era um peso. Ela lembrava dos momentos com César, das juras falsas, dos beijos mentirosos. Tudo agora parecia um teatro patético. Pior ainda era ter sido passada para trás por Odete Reutemann, a mulher que simbolizava tudo o que Fátima um dia quis ser, poderosa, temida, inatingível. Do lado de dentro da suíte, Odete brindava com César, satisfeita com a humilhação da rival. Para ela, aquela era mais do que uma vitória amorosa, era uma conquista estratégica. E César, sempre volúvel, agora era apenas mais uma peça em seu jogo de manipulação. Enquanto isso, Maria de Fátima saía do hotel jurando vingança. Poderiam zombar dela, mas ela não era do tipo que aceitava perder. Eles achavam que aquela cena era seu fim. Estavam muito enganados. Aquela traição seria o estopim para um contra-ataque implacável. Ela ainda daria a volta por cima. E quando isso acontecesse, não deixaria pedra sobre pedra. Do lado de fora do hotel, Maria de Fátima respirava com dificuldade. Suas mãos tremiam. Os olhos marejados agora transbordavam em lágrimas de raiva e humilhação. Sentia-se traída, exposta, usada. Mais do que perder César, ela havia perdido o controle. E isso, para ela, era imperdoável. O eco das palavras de Odete martelava em sua mente como uma sentença cruel. Aceita que dói menos. Aquilo não era apenas uma provocação. Era um desafio. E Fátima não era mulher de recuar. Com os saltos tilintando no mármore frio da calçada do hotel, ela se afastou dali,
mas não sem antes lançar um olhar carregado de ódio para o prédio luxuoso. A dor da traição ainda ardia, mas algo dentro dela começava a se transformar. O orgulho ferido cedia espaço à sede de vingança. A humilhação pública que acabara de sofrer não passaria impune. Ao chegar em casa, Fátima trancou-se no quarto. O celular não parava de vibrar com notificações. A essa altura, a notícia do escândalo já havia vazado para os bastidores da alta sociedade carioca. Ela ignorou todas as mensagens. Precisava pensar, planejar, reorganizar seus próximos passos. Ela sabia que não podia cair em desgraça agora. Estava grávida, ou pelo menos dizia estar, e isso ainda poderia ser sua carta na manga. Precisava decidir se manteria a farsa da gravidez de Afonso ou se usaria o próprio escândalo a seu favor. Uma coisa era certa. Odete podia até ter vencido essa rodada, mas não sairia impune. Na manhã seguinte, Fátima foi até a redação de uma revista de fofocas de luxo que costumava frequentar quando queria aparecer. Com olhos vermelhos de tanto chorar e um ar de vítima estrategicamente montado, ela contou sua versão dos fatos. Disse que havia sido enganada por César, que estava grávida e que fora cruelmente trocada por uma mulher mais velha, poderosa e manipuladora. A jornalista que a recebeu, sedenta por escândalos, não precisou de muito para transformar aquela narrativa em manchete. Horas depois, as redes sociais explodiram. César trai Fátima com Odete Reutemann. Grávida, jovem influencer é humilhada em hotel de luxo. O que para muitos seria um momento de derrota, Fátima transformava em palanque. Mesmo que sua verdade fosse uma versão conveniente dos fatos, ela sabia exatamente como manipular a opinião pública a seu favor. O jogo estava apenas começando, e Fátima, ferida, era ainda mais perigosa do que antes. Em seu apartamento, Odete leu a manchete com desprezo. Jogou a revista sobre a mesa e comentou com César. A menina aprendeu rápido, mas se ela quer guerra, vai ter. Só que guerra comigo, meu caro. É uma aposta que ninguém vence. E assim, as primeiras faíscas da batalha estavam acesas, e nenhuma das duas estava disposta a recuar.